Muito bom estar com você, conectado. Pequenas porções da palavra de Deus, trazendo ensinamento, conhecimento e crescimento para as nossas vidas, não é? E hoje eu quero falar com você sobre uma pergunta que me fizeram nesta semana. Uma senhora, ela me procurou e disse: pastor, eu estou com uma dúvida na minha alma a respeito da salvação, porque eu não sou batizada. E aí eu fui perguntar para algumas pessoas e elas me disseram que se eu morrer sem ser batizada, eu não vou para o céu, eu não vou ser salva. Então, isso está na minha alma. E eu gostaria de saber do senhor se eu morrer sem ser batizado, uma pessoa que morre sem estar batizada, ela é salva ou não é? Porque eu quero me batizar, mas eu preciso entender primeiro essa questão. E isso me chamou a atenção. Então eu quero falar com você nesse pequeno vídeo, tirar algumas dúvidas a respeito do que eu preciso para ser salvo. O que preciso para ser salvo? Em Mateus 24:12, Jesus ele traz para nós luz a respeito da salvação. Ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então nós temos aqui Jesus fazendo um alerta, dizendo que a iniquidade, que é o pecado de fazer para Deus sem Deus, vai aumentar. As pessoas vão estar falando em nome de Deus, vão estar fazendo as coisas em nome de Deus, mas o coração delas não está em Deus. E por se multiplicar essa iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, as pessoas não terão mais aquela paixão, aquela vontade, aquele desejo, aquela alegria de fazer, de servir, de estar envolvido nas coisas do reino dos céus na terra. Mas ele diz que, olha, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós vemos aqui a importância da questão da perseverança, de você perseverar na sua fé, de você perseverar em Deus, de você, independente do que você vê à sua volta, de atitudes de pessoas que se dizem homens e mulheres de Deus, você definir que a tua fé, o teu relacionamento com Deus não está firmado no que as pessoas falam ou fazem, mas no Deus que você serve, na fé que você tem nele, na palavra de Deus e na comunhão que você tem com o Espírito Santo através do Senhor Jesus Cristo. E aí entra uma questão: pastor, eu vou ser salvo então pelas obras, por aquilo que eu faço? Para mim ser salvo eu tenho que estar fazendo obras? Eu tenho que dar cestas básicas, eu tenho que ajudar os pobres, é isso que vai me levar à salvação? Também não é isso que vai nos levar à salvação. É lógico que aí talvez na sua cabeça você vai trazer à sua memória o que Tiago diz lá em 2,18, em que ele diz: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obra. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Tiago estava escrevendo para os não cristãos. Então ele estava dizendo: olha, eu vou mostrar para vocês que a minha fé é baseada naquilo que eu faço, na minha forma de agir, de falar, de realizar. E aí ele questiona uma fé que não leva a lugar nenhum. A pessoa diz: eu sou boa, eu ajudo as pessoas, eu pago as minhas contas. Mas essa fé que você tem é em Jesus? Ela está levando você para onde? É isso que Tiago está questionando e não afirmando somente que nós somos salvos pelas obras. Ele nunca quis dizer isso. Até porque, se ele dissesse isso, ele ia contradizer a própria palavra de Deus e a Bíblia não entra em contradição. Paulo, ao escrever aos Efésios 2:8, Paulo traz luz para nós nesse assunto. Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos. Graça é favor imerecido. É o que Jesus fez na cruz por mim e por você. Ele viu em nós algo de valor e decidiu morrer na cruz por nós. Então, ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, veja bem, nós somos salvos pela fé. O autor de Hebreus, no capítulo 11, ele define fé como a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. E quando ele chega no verso 6, o autor de Hebreus diz: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, essa nossa fé firmada em Deus, através da graça dele, um presente dele para as nossas vidas, é que vai gerar a salvação em nossas vidas. E aí Paulo continua dizendo: pois somos feituras dele, criados
em Cristo Jesus. Paulo está falando, olha, a pessoa para ser salva, ela precisa ser gerada de novo. Ela precisa ser regenerada. Ela precisa nascer novamente. Então ela é justificada da vida que ela tinha errada. Ela agora tem uma comunhão com Deus porque ela foi criada em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então, eu não sou salvo pelas obras, mas eu sou salvo para as boas obras. Uma pessoa que reconhece a Jesus como Senhor, aceita Ele como Salvador da sua vida, ela então agora também entende que aquela salvação vai trazer algumas consequências para a vida delas. Lógico, a primeira, uma mudança de hábitos. Ela vai desejar mudar de estilo de vida, mudar a sua forma de falar, de vestir, e o Espírito Santo é que vai fazendo isso. O melhor conselheiro para você não sou eu, é o Espírito Santo. Pergunte a ele como você deve se vestir, como você deve falar, como você deve se comportar. E uma outra mudança que vai acontecer em nós é a nossa forma de ter atitudes. Nós vamos mudar as nossas obras. Iremos fazer tudo com amor, tudo com ações de graça, tudo com alegria, fazendo não como se fosse para as pessoas, mas como para o Senhor, sabendo que é a Ele que nós iremos prestar conta um dia. Então, pastor, eu não sou salvo pelas obras? Não, nós somos salvos pela fé, para as boas obras. Em Romanos 10:9, Paulo diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então eu preciso crer e confessar com a minha boca, dizer, eu reconheço, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E aí, a partir disso ele passa a ter um senhorio sobre as nossas vidas, o sangue dele nos purifica de todo pecado e nós temos agora um livre acesso a Deus e uma comunhão com ele. E aí fica a questão do batismo, né? Pastor, mas o senhor começou falando sobre o batismo. Para eu ser salvo, eu preciso ser batizado? É isso que nós estamos dizendo. Para você ser salvo, não precisa ser batizado. Por que não precisa ser batizado? Porque o ladrão na cruz, com Jesus, fez um apelo para ele. Lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, aquele ladrão não teve um tempo de ser batizado. Ele não teve tempo de fazer boas obras, que é um outro assunto que nós podemos tratar em um outro momento. Mas ele foi salvo. E por que ele foi salvo? Porque ele reconheceu a Jesus como Senhor da sua vida. Agora, Jesus foi batizado pelo seu primo João, o Batista. João, aquele que batizava nas águas do Rio Jordão, antes de começar o seu ministério, aos 30 anos. A palavra batismo vem do grego, que significa imersão sobre as águas, ou seja, morrer para uma velha vida e nascer para uma nova vida agora, uma nova criatura regenerada em Cristo Jesus para as boas obras. Quando Jesus era criança, ele foi apresentado no templo e aí foi feita a oferta, como dizia a lei, mas ele só foi batizado com 30 anos de idade. Por quê? Porque o batismo não significa arrependimento de pecado. O batismo é um ato profético em que você morre para a velha vida e nasce de novo. O arrependimento é uma mudança no coração. O batismo é um ato público dizendo, eu tenho uma aliança com Jesus. Eu estou fazendo essa confirmação com ele. E as pessoas passam a saber que você é um cristão nascido de novo, né? Em Marcos 16:16, Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, uma vez que eu criei na caminhada cristã, o batismo é uma outra coisa que vai acontecer. É inevitável. É mais uma mudança, é mais uma consequência. Todo cristão nascido de novo, que tem uma caminhada saudável em Jesus Cristo, o Espírito Santo vai conduzir ele a esse ato público do batismo para confirmar a aliança. Aí Jesus diz, quem porém não crer já está condenado. Ou seja, não é quem não é batizado, mas é quem não crer. Por isso, eu preciso crer em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E aí decido, em tempo oportuno, ser batizado, confissão pública, de aliança com Ele, servindo ao Senhor com alegria, praticando boas obras, expressando Jesus. Então, tudo que nós fazemos deve acontecer 3 coisas. Primeiro, promover mudança na vida da pessoa. Segundo, gerar significado. E terceiro, expressar Jesus. O que eu preciso fazer para ser salvo? Aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida e permitir ao Espírito Santo que trabalhe em você a partir disso. Eu quero fazer essa oração com você. Você pode colocar a mão no coração? Feche teus olhos, diga, Senhor Jesus, nesse momento
Eu te aceito, te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, me lava com teu sangue. Senhor Jesus, eu renuncio a alianças presentes na minha vida que não vêm do Senhor e eu faço uma aliança contigo. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Entra na minha vida e me enche com a tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso, tá bom? É arrependimento de pecado, é confessar a Jesus como Senhor, é permitir o trabalhar do Espírito Santo e caminhar na vida cristã praticando boas obras. Deus abençoe você, um abraço!